Muito bem, tá gravando sim, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist de gravitação universal. Mas se vocês chegaram direto nesse vídeo, vou deixar aqui no card o link para o primeiro vídeo dessa playlist, que é importantíssimo vocês assistirem, para que a gente possa entender com clareza as leis de Kepler e também a gravitação universal de Newton. Muito bem, leis de Kepler, Johannes Kepler, né? Ele, no século XVII, ele enunciou as leis que regem o movimento planetário. E ele utilizou as anotações de um astrônomo chamado Tycho Brahe. Ele era funcionário de Tycho Brahe, né? E Tycho Brahe tinha uma vasta quantidade de ferramentas capazes de realizar medidas, de observar o movimento dos planetas. Tendo em mão essas medidas feitas por ele, e em conjunto com ele, né, Kepler enunciou duas leis. A primeira lei, que é a lei das órbitas, e a segunda lei, que é a lei das áreas. Um bom tempo depois da lei das áreas, o Tycho Brahe já tinha falecido. Existe a história de que ele foi assassinado por Kepler, mas não se sabe a verdade, né? Ou então que ele teve um problema de bexiga e faleceu. Mas não se sabe exato a causa real da morte dele. São essas duas opções. 9 anos depois disso, 9 anos depois de lançar a segunda lei, ele vem com a terceira lei, que é a lei dos períodos. Porém, tanto Tycho Brahe quanto Johannes Kepler, eles sabiam que aquilo que eles estavam fazendo era verdade, eles sabiam que aquilo que eles estavam fazendo era certo, mas não sabiam explicar o porquê que aquilo era certo. Mas tudo bem, vamos por partes. Primeira lei, lei das órbitas. O Johannes Kepler, ele era heliocêntrico, ou seja, ele acreditava que o Sol era o centro do universo e que os demais planetas é que orbitavam em volta dele. Mas diferente do nosso amigo que a gente viu na aula passada, o nosso querido Nicolau Copérnico, que dizia que o planeta ele fazia órbitas circulares, o Johannes Kepler chegou à conclusão que não, que na verdade o planeta descrevia órbitas elípticas, ou seja, ele girava em órbita elíptica, né? O movimento dele de translação era elíptico, né? E o Sol ocupava um dos dois focos dessa elipse. O foco é aquilo que a gente faz, são dois pontos centrais da elipse, né? Por exemplo, como que eu chego num foco? Uma experiência em casa. Eu pego um prego, boto aqui, coloco aqui, pego uma linha, amarro essa linha e coloco em volta dos pregos. Pego um lápis, agarro na ponta aqui e tento desenhar um círculo. Eu vou ver que eu não vou conseguir. Eu vou conseguir desenhar uma elipse. Então, esses são os focos da elipse, no qual o Sol faz parte de um deles. Qual dos dois? Não sei, tanto faz, nem Johannes Kepler sabia. E ele, uma curiosidade, era muito religioso, né? Então ele acreditava que era assim porque Deus queria, né? Então, resumindo, lei das órbitas, o Sol ocupa um dos dois focos, descreve uma elipse e não uma circunferência mais, né? E a velocidade do planeta não é constante. Isso a gente vai ver agora o porquê na segunda lei, que é a lei das áreas. O Johannes Kepler e Tycho Brahe chegaram à conclusão que, por exemplo, para mim chegar ao planeta Terra, chegar do ponto K até o ponto L, ele vai levar uma determinada unidade de tempo, né?
E para chegar do ponto M até o ponto N, ele vai levar a mesma quantidade de tempo. Sendo assim, o que eu posso concluir? Chamar de tempo 2 e tempo 1. Se a variação de tempo 1 é igual à variação de tempo 2, então a minha área 1 vai ser igual à área 2. Então, qual que é a segunda lei dele? Que o planeta em órbita varre áreas iguais em tempos iguais. E o que é essa área? É justamente essa parte em azul aqui, que é composta pela distância entre o centro do Sol e o da Terra, né? E o tamanho da sua órbita, né? O quanto que ele andou aqui na órbita. Nos vestibulares, pode ser que não te cobre assim de forma direta, é até um pouco difícil se cobrar dessa forma direta, mas vai te cobrar a intuição pelo seguinte: esse ponto aqui, que é o ponto mais próximo do Sol, nós chamamos de periélio. E esse ponto mais distante do Sol, nós chamamos de afélio. Ah, como é que eu vou gravar? Periélio, perto, hélio, Sol. Afélio, afastado, Sol. Então, periélio, próximo do Sol. Afélio, afastado do Sol. Concorda comigo, se ele varre a área 2 no mesmo tempo que ele varre a área 1, então quer dizer o quê? Quer dizer que a velocidade para ele varrer a área 2 é menor do que a velocidade para ele varrer a área 1. Eu não sei se na imagem está dando para ver direito, mas essa aqui é a área 1, tá? Então, para varrer aqui, ele vem devagarinho, né? Vamos supor que ele demore um mês para chegar de K a L. Ele vem devagarinho. Mas para chegar de M a N, que é uma distância maior, no mesmo intervalo de tempo, ele vai ter que chamar na velocidade, né? Vai ter que andar com uma velocidade muito maior. Então, isso daqui que é costumeiro ser cobrado em vestibular, né? Não a parte matemática, mas a parte de você entender essa situação. Vamos agora para a terceira lei. 9 anos depois, terceira e última lei, a lei dos períodos. O que Ohanas diz para nós? Ele diz que o quadrado do período dividido pelo raio ao cubo da distância média, né, entre o planeta e o Sol é igual a uma constante. E isso funciona para qualquer planeta. Então, por exemplo, nos problemas vocês vão encontrar o período da Terra sobre o raio ao cubo da Terra igual ao período de Júpiter ao quadrado sobre o raio de Júpiter ao quadrado. E vai pedir para vocês determinarem alguma dessas 4 coisas. Então, sempre vai cair assim. Então, não se preocupem muito com a questão da constante. Caso necessário, o problema vai dar essa constante para vocês. Johannes morreu sem saber que essa constante vale para qualquer sistema, tá? Não é só para o nosso. Muito bem, vamos aos exemplos para poder tentar entender bem essas questões. Olha lá o que diz o exemplo 1. A Terra dista 150 milhões de quilômetros do Sol e Mercúrio dista 60 milhões de quilômetros do astro. Quantos dias tem o ano de Mercúrio? Muito bem, gente. Olha só o que vai acontecer aqui. Para vocês trabalharem, no caso aqui, eu vou usar a terceira lei de Kepler, que diz o quê? Que o período ao quadrado da Terra sobre a distância dela ao cubo vai ser igual ao período de Mercúrio ao quadrado sobre o raio
de mercúrio ao cubo. Só que aqui vocês vão, de qualquer jeito, precisar saber fazer potência. Por quê? Se vocês não fizerem potência, não existe calculadora que vocês vão conseguir calcular, por exemplo, 150 milhões elevado ao cubo, né? Vai ser bem difícil. Então, eu sei que 150 milhões pode ser escrito como 15 vezes 10 a 7. 150 milhões, eu sei que é 10 a sexta. Mais um zero que eu tirei aqui, 10 a sétima. Mesma coisa aqui, ó, 60 milhões. 6 vezes 10 a sétima. Milhões, 10 a sexta. Com mais um zerinho que eu tirei, 10 a sétima. Então, e o ano de Mercúrio, como não está mandando usar uma quantidade exata, vamos usar 365 dias como o ano da Terra, no caso, né? Ou seja, o período que ela leva para fazer o seu movimento de translação. Então vamos lá, o período da Terra, 365 ao quadrado, dividido o raio da Terra, 15 vezes 10 ao cubo, igual ao período de Mercúrio, que é o que eu quero descobrir, sobre o raio de Mercúrio, 6 vezes 10 a sétima ao quadrado. Se eu estou dividindo 10 a sétima aqui, eu estou dividindo aqui, eu posso cortar. Então, eu vou ficar com 365 ao quadrado. Vou ficar aqui com 365 ao quadrado sobre 15 ao cubo, igual ao tempo de translação de Marte, vezes 6, dividido por 6 ao cubo. Vou fazer uma manipulação aqui para mim simplificar isso. Olha só como eu consigo simplificar aqui. 365 ao quadrado. Esse 6 ao cubo que estava multiplicando, passo para dividindo, passo para lá multiplicando. Ó, vezes 6, vezes 6, vezes 6. Dividido por 15 vezes 15 vezes 15. Vou simplificar por 3. Vou ficar com 2 e vou ficar com 5. Vou ficar com 2, vou ficar com 5. Vou ficar com 2, vou ficar com 5. 365 ao quadrado, vezes 2 vezes 2 vezes 2, vezes 8. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Agora, isso é algo que dá para mim fazer na minha calculadora. 365 elevado ao quadrado vai dar 133.225 vezes 8 dividido para 125. Fazendo essas multiplicações e essa divisão, eu vou ficar com 8.526,4. Só que eu quero o período, não período ao quadrado. Então, período de Mercúrio vai ser igual, tira a raiz disso, vai dar aproximadamente 92. O que? Usei dias aqui? Dias. Então, o segredo dessa matéria, das leis de Kepler, você precisa saber manipular a potência, porque as contas são grandes, ok? Vamos ver outro exemplo. Pois bem, vamos ver o exemplo 2. Em agosto de 2006, Plutão foi reclassificado pela União Astronômica Internacional, passando a ser considerado um planeta anão. A terceira lei de Kepler diz que T ao quadrado, que é o período, igual a K, que é a constante, vezes A ao cubo, que no caso é o raio de distância, né, entre o Sol e o determinado planeta, onde T é o tempo para que o planeta complete uma volta em torno do Sol e A é a média entre a maior e a menor distância do planeta ao Sol. No caso da Terra, essa média é
1,5 vezes 10 a 11 metros, enquanto em Plutão é 60 vezes 10 a 11 metros. A constante K é a mesma para todos os objetos em órbita em torno do Sol. A velocidade da luz no vácuo é 3,0 vezes 10 a 8. Letra A. Considerando-se as distâncias médias, quanto tempo levará a luz do Sol para atingir a Terra e para atingir Plutão? Muito bem, então, para a letra A. Eu sei que velocidade é variação de espaço pela variação de tempo, não é verdade? Então, para o planeta Terra, a velocidade é a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a 8. O espaço, a distância média entre o Sol e a Terra, 1,5 vezes 10 a 11. Eu tenho que observar que ele falou distância média, tá? É a distância entre os dois raios. É a distância do Sol até o ponto do afélio, quando a Terra está passando por lá, e a distância do Sol até o ponto do periélio, que é quando a Terra está passando por lá. Então, uma distância média entre essas duas. Normalmente, o problema vai dar sempre nesse formato assim. Mas, se for preciso, vocês já estão sabendo. E ΔT é a variação de tempo que eu quero. Eu vou inverter, vou passar esse 3 vezes 10 a 8 para baixo e vou pegar esse t e levar lá para cima. Então, ΔT, que é o que eu quero descobrir, vai ser 1,5 vezes 10 a 11 dividido por 3 vezes 10 a oitava. Sem fazer isso, né? 1,5 dividido para 3 vai dar 0,5. Então, ΔT é igual a 0,5 vezes 10. Potências de bases iguais, repito a base, subtrai os expoentes. 11 menos 8, 3. Para ficar mais bonito, 5 vezes 10 ao quadrado, ou então ΔT é igual a 500 segundos, né? Acabou aí? Não, porque eu pedi o da Terra e também o de Plutão. Então, vamos fazer a velocidade para Plutão. Velocidade da luz, exatamente, 3 vezes 10 a oitava. Distância entre o Sol e Plutão, 60 vezes 10 a 11. Dividido pelo quê? Pela variação de tempo. É justamente o ΔT que eu quero, então vou inverter. Vou pegar esse 3 vezes 10 a 8 e vou passar para o outro lado. Então, meu ΔT vai ser igual. 60 dividido por 3 vai dar 20 vezes 10, 11 menos 8, 3. Então, a variação de tempo vai ser 20 com mais 3 zerinhos, 20 mil segundos. Então, a luz demora 500 segundos para chegar na Terra e a luz demora 20 mil segundos para chegar até Plutão. Tá? Como não é de marcar, eu posso deixar assim. Se fosse de marcar, eu teria que ver se eu precisava converter ou para minutos, né? Ou para horas. Aí eu precisava ver o que o problema me pedia. Mas como é assim discursivo, resolvido o problema. Vamos agora para a letra B. Quantos anos terrestres Plutão leva para dar uma volta em torno do Sol? Expresse o resultado da forma aproximada de um número inteiro. Então vamos lá, letra B. Período de translação da Terra ao quadrado dividido pelo raio médio da Terra ao cubo tem que ser igual ao período de translação de Plutão ao quadrado dividido pelo raio médio de Plutão ao cubo. Bom, período de translação da Terra, 1 ano. Escrevi, 1 ao quadrado.
Raio médio da Terra, 1,5 vezes 10 elevado a 11 ao cubo. Período de translação de Plutão, é o que eu quero descobrir. Raio de Plutão, 60 vezes 10 elevado a 11 elevado ao cubo. Mais uma vez eu digo, para mim desenvolver isso aqui, preciso saber bem potência. Esse 10 eu posso cortar com esse aqui e esse aqui com esse aqui. Vou fazer o que agora? Vou isolar o período de Plutão para facilitar. 1 ao quadrado, 60 ao cubo vem cá para cima, vou ficar com 60 vezes 60 vezes 60. E esse camarada aqui vem para baixo. Vou ficar com 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Muito bem. Vou simplificar esse com esse por 1,5, que aí vai dar 40. Aqui também vai dar 40. E aqui também vai dar 40. Né? Então, T, a translação ao quadrado vai ser igual. 1 não me importa. 40 ao quadrado vezes 40. Né? Muito bem. 40 ao quadrado vezes 10 vezes 4. Por que eu fiz isso? O problema já me deu a raiz de 10. Porque na hora que eu tirar a raiz disso tudo, eu vou ficar com translação de Plutão igual a raiz de 40 ao quadrado, dá 40. Raiz de 10, o problema me deu lá em cima, 3,2. Raiz de 4, 2. Ou seja, o período de Plutão, ou seja, o tempo de translação de Plutão vai ser 40 vezes 3,2 vezes 2, que é igual a 256. Período da Terra é anos, não é? Então, período de Plutão, anos. Então, tá aí a questão. Amados, é só isso. Se estão gostando do conteúdo, se esse conteúdo está ajudando vocês, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações e partilha esse conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!